Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 044 do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Em 2019, nós tivemos um sonho: criar um canal com o propósito de levar informação de qualidade com assuntos mais variados possíveis e que tivesse como premissa elevar o nível de consciência das pessoas. Se conseguíssemos ajudar uma pessoa, já teríamos cumprido nossa missão. Aqui estamos, segunda temporada concluída, com mais de 40 episódios. Você já pensou em criar o seu podcast? Por onde começar? Eu sei onde. Vem com a gente nesse voo e vamos aprender juntos. Bom, começando aqui o nosso bate-papo, queria chamar a Júlia Souza, que é a nossa gestora de diversidade e inclusão, já é muito da casa, já conhece toda a nossa rotina. Júlia, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, Dani. Eu que participo bastante aí dos bastidores, literalmente fora dos microfones, hoje estou aqui acho que pela segunda ou terceira vez, né, que eu participo, então é bacana estar aqui. Como você falou, né, lá em 2019 a gente começou a planejar a criação do podcast, né, com o Alessandro, que na época fazia parte aí com a gente, era um dos apresentadores, trazia alguns temas na época com a Janaína, que é do marketing, e a ideia na época era, que nem você falou, né, trazer alguns conteúdos voltados para a consciência, mas também trazer alguns conteúdos da nossa área. E aí eu acho que foram 3 ou 4 gravados presencial, que até você, né, Dani, chegou a gravar presencial lá no comecinho, que a gente fez algumas gravações, e aí veio a pandemia. Pode falar. Aí mudou um pouco o rumo. Não, eu só ia falar até para contextualizar, que como você já está muito habituada com toda a nossa rotina, você já foi mandando a pergunta e respondendo, né? Mas assim, só para contextualizar aqui quem está escutando a gente, quando você estiver pensando aí, por exemplo, como criar, como começar um podcast, eu acho que o ponto de partida dele lógico, você tem a ideia, você vai precisar agir, e você tem que ter um propósito. E aí que eu queria saber de você, Ju, como que foi o propósito, por que surgiu a ideia de criar o Saída de Emergência? No começo, eu acho que o propósito foi muito de trazer uma outra forma de conteúdo educacional, né? Com esse foco um pouco de criar conteúdos educativos, que a gente já fazia dentro da parte do blog, de conteúdos escritos, e foi no momento que o podcast, a criação de podcasts estava em alta, né? A gente entendeu que seria um formato bacana, até um formato mais, de alguma forma, que chegasse até mais pessoas do que só a leitura ali do texto técnico, muito da forma que a gente tem até hoje no blog, que falam sobre assuntos específicos de viagens, né, dessa parte que a gente cria. Na época eu ainda estava trabalhando no marketing, e essa parte de conteúdos era a parte que eu era responsável. Então a gente quis trazer outra forma, outro formato, e também com essa possibilidade de abranger um pouco, além de falar sobre viagens, né, além de falar sobre assuntos técnicos voltados para o nosso cliente, a gente queria trazer outros assuntos que dentro da empresa eles já rolavam, né, como você mesmo falou, né, diversidade, sobre assuntos sobre sustentabilidade, desenvolvimento e tudo mais, e aí a gente trouxe essa possibilidade de elevar um pouco o nosso nível de criação de conteúdo. Aí, como eu estava falando lá no começo, até se vocês olharem, né, o nosso histórico, lá no começo era um pouco misto. A gente tinha alguns conteúdos falando sobre o mercado de viagens, muito, muito mais do que se tem agora. Hoje em dia, a gente deu nesse processo, principalmente quando veio a pandemia e a gente teve que ir para casa e começar a gravar remoto, e mudou muito o nosso formato. A gente entendeu que fazia muito mais sentido tanto para os colaboradores, que são hoje é o nosso principal público, mas também para quem é a nossa audiência de fora, cliente,
familiares dos nossos colaboradores, amigos. A gente percebeu que a gente começou a atingir mais essas pessoas com esses conteúdos que falam mais sobre vida, né? Sobre o nosso dia a dia, sobre saúde, sobre várias coisas que eu acho que a gente já falou de muitos assuntos. Exato. Nesse segundo, a gente está no segundo ano, né? Finalizando o segundo ano aí com 44 episódios. Pode falar. Eu acho que aí dá um gancho bem legal. Eu vou tentar fazendo algumas amarrações, né? Porque um dos nossos propósitos hoje aqui é a gente abrir nossa casa, falar dos bastidores, mas também ajudar outras pessoas a fazerem bons podcasts, né? Porque é muito interessante. E eu acho que o que você traz passa uma mensagem que todo mundo pode levar como aprendizado, que é o quê? A gente sempre vive um processo cíclico, ou seja, a gente aprendeu fazendo. A gente começou a obter resultados e os resultados foram mostrando para a gente outros caminhos, né? Então, foi aquilo que você falou, a gente mais ou menos começou ali falando sobre alguns assuntos, a gente colocou como técnicos, né? Mas era falando mais do nosso mercado, interagindo mais com os clientes e fazendo uma mistura ali com outros assuntos mais gerais. E a gente percebeu nesse processo de fazer que os assuntos mais abrangentes, mais gerais, do comum da vida de qualquer pessoa, não do nosso mercado, eles faziam muito mais sentido para o nosso propósito. Então, você que está pensando aí, dá o primeiro passo. Dê o primeiro passo, vai vendo como vai ser a aceitação, como que você vai aprender nos feedbacks que você vai tendo, porque sempre vai ter alguma direção dentro desse processo de fazer, as pessoas vão ter. Acho que um ponto legal disso que você falou é que é isso. A gente, quando começou a fazer o podcast, ninguém era especialista em podcast, pelo contrário, né? A gente foi aprendendo com a mão na massa, lógico, a gente teve esse espaço, né, da Copostura para a gente poder fazer isso. Tem alguns passos que eu acho que a gente ainda tem muito a desenvolver e a gente sabe disso, e a gente está aí junto num time maior hoje em dia, porque lá quando começou era Alessandro, Janaína, eu e o Dani, né? Éramos nós quatro só, né, Dani? Exato, e aí depois entrou a Rê, que agora a Rê também já não faz parte. E aí foi mudando um pouco até os atores aí desse processo, porque a gente foi aprendendo e fazendo. E eu acho que isso é um ponto muito importante, é começar a fazer antes de falar, eu preciso alcançar um ideal de qualidade. Não, a gente foi fazendo e foi aprendendo assim. Eu acho que o primeiro ponto é ter o propósito, né? Que é aquilo que a gente falou, a gente queria se comunicar, a gente queria ser mais uma plataforma da nossa empresa para levar bom conteúdo. E partindo desse processo, partindo desse propósito, na verdade, a gente foi aprendendo. E aí, Ju, então a gente já sabe do propósito. A gente quer comunicar, a gente quer levar assunto, mas e aí, como surgem ideias? Do que falar? Olha, eu brinco que não tem uma linha muito tênue de como vêm as ideias, né? Lá no começo era muito quadradinho, que nem eu falei, mudou muito. A gente tinha planejado os temas do ano todo, né? Lá no começo e tal. E aí depois, no meio do caminho, a gente falou, não, vamos deixar mais fluido para a gente conseguir pegar assuntos ali do momento, que eu acho que o principal deles do ano passado, que foi esse de oportunidade, que até foi a primeira participação do Mal, que foi como convidado, que foi o Vozes Negras, que foi quando aconteceu o caso do George Floyd, a gente entendeu que pela cultura do que a gente vem criando dentro da empresa, a gente precisava falar daquilo, a gente pulou o cronograma, jogou outro tema para depois e fez, e aí, nesse sentido, a gente foi entendendo que os temas vinham de acordo com a necessidade do nosso propósito e daquilo que a gente queria comunicar. E aí, hoje em dia, a gente constrói esses temas de uma forma coletiva, assim, alguém vem com uma ideia, às vezes eu até brinco com o pessoal que participa, né, dos bastidores, pode ser uma ideia doida, coloca lá, depois a gente vai, direcionar e conseguir deixar ela no formato que a gente precisa para sair uma pauta. Então, já tiveram várias, assim, do pessoal falar, eu não sei direito como que é, mas vai, e aí na hora o tema sai e fica super legal. Eu acho que uma outra coisa legal dessa parte de trazer as ideias é muito nessa questão do coletivo, não tem o certo, não tem o errado, né? E tá disposto, e principalmente, mais uma dica aí para quem está escutando, estar conectado com o que está acontecendo no momento, né? Porque como um canal de comunicação, a gente precisa também ter esse timing de saber falar das coisas e utilizar a nosso favor os tempos corretos, né? Porque isso ajuda a impulsionar o seu podcast.
Muito legal, eu queria fazer um adendo, né? E nessa construção de pauta, o quanto a gente constrói em cima da ideia do outro, né? Então, às vezes vem aí uma ideia maluca e as pessoas falam: e se a gente fizesse assim? E se nós trouxesse, agregássemos o tema a um outro assunto? Né? Então, é bacana, acho que para quem está ouvindo a gente, pensar que precisa existir uma flexibilidade. Né? Às vezes as pessoas vão programar uma coisa, poxa, eu vou fazer um podcast, eu vou me planejar, como a gente fazia lá no passado, e já deixar tudo super estruturado, porque com medo de não acontecer, de não dar certo. E no final, a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Também para poder ter os temas que estão ali no momento e a gente conseguir atingir o público, conseguir trazer conteúdo. Então, o quadradinho, né, o engessado, precisa dar espaço para a flexibilização. Bom, essa voz que falou aqui antes de mim é a Lígia Mas, é a nossa gestora do time de lazer, e depois ela vai voltar para falar um pouquinho mais sobre outros temas. Mas agora eu queria chamar aqui a Aline Rodrigues, minha parceira de cabine, já foi apresentadora, já foi participante, e hoje também ela vai trazer um pouquinho para você que está escutando de como, Aline, a gente achar os convidados ideais para participar dos podcasts, como que é o nosso formato de trabalho, como que as pessoas elas podem, enfim, tentar achar um caminho aí para elas encontrarem alguém que possam apoiá-la, talvez com, né, um lado mais especialista de algum assunto. Seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, Dani, obrigada a todo mundo. Diferente a gente estar aqui, né, se apresentando e falando nesse formato, porque a gente está acostumado a chamar as pessoas para se apresentar. Então, um prazer a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, que está aqui acompanhando o nosso podcast. Meu nome é Aline Rodrigues, eu faço parte do time desde esse ano de 2021, participei aí do projeto de seleção para participar desse momento, e foi muito bacana, que eu acho uma construção em conjunto, né? A gente vai crescendo e vai entendendo o melhor formato. Eu trabalho aqui no RH da Copastur, então o RH também está inserido aqui dentro desse projeto de podcast, então não precisa ser uma pessoa formada em podcast, uma pessoa dentro da comunicação, basta querer fazer. Então, uma dica também para quem quer construir, começar a fazer esse formato de podcast, queira fazer, dê o primeiro passo, né? E a gente vai se construindo e se encaixando. Para achar os convidados, eu acho que vai muito dentro da construção do que a gente quer trazer de tema, né? Então, quando a gente senta, conversa em equipe, entende qual vai ser aquela temática, tentar buscar as pessoas mais próximas daquele tema. Então, a gente teve muitas parcerias de pessoas que vieram de dentro do RH, né? Parceiros da parte de saúde, ou que tem alguma outra formação mais técnica que pode trazer, porque aqui a gente traz com apresentação, com uma roteirização, mas a parte técnica a gente não tem esse conhecimento. E até para trazer um conteúdo com maior qualidade para quem está nos acompanhando, a gente precisa de alguém mais especialista, alguém que consiga abordar o conteúdo com um pouco mais de conhecimento. Então, eu acho que o networking é extremamente necessário, né? Às vezes a gente pode não ter o contato direto de alguém, mas alguém conhece alguém que fala sobre aquele tema. Então, se a gente vai abordar algum tema sobre saúde, às vezes é sobre saúde feminina ou é alguma ação voltada para algum momento de alguma pauta que a gente está fazendo, é realmente networking. Saber quem que está nessa pauta, entender quem que pode trazer algum convidado. A gente fez muitos convidados aqui com parceria realmente, de pessoas que vieram nessa abertura de também querer trazer conhecimento para os outros. Então, eu acho que a palavra-chave é networking. E o que a Lígia trouxe na fala dela anteriormente sobre flexibilidade é isso mesmo. Tem horas que a gente vai chamar o convidado, ele vai estar ali, mas no dia da gravação acabou tendo algum imprevisto, vai ter que correr atrás de uma outra pessoa que seja especialista, que entenda mais sobre aquele assunto. Então, tem que ter jogo de cintura, networking, para a gente conseguir achar a pessoa certa para essa fala, né? Não deixar o podcast sem ter alguém ali com uma estrutura de comunicação assertiva e que vai trazer um conteúdo real, uma relevância, né? Uma pessoa que entenda sobre aquela pauta. Aline, e eu acho que tem um fator aí também que a gente pode colocar, que é o ousadia. Porque teve podcasts que a gente sabia quem a gente queria chamar, a gente não tinha nenhum contato e a gente fez o contato. Se apresentou o canal, falou do propósito e falou: a gente quer falar sobre tal tema que você é especialista, que a gente vê nas redes sociais que você fala muito, você está afim de participar? E a nossa taxa de adesão é qual que é?
100% praticamente, né? Foram talvez, agora eu não conseguiria me lembrar de uma pessoa talvez que negou participar. Então as pessoas gostam de participar, as pessoas gostam, são engajadas a contribuir com o bem, né? Por isso que eu acho que o ponto inicial do podcast é um propósito. Você tem um propósito legal, as pessoas vão comprar seu propósito, as pessoas vão te ajudar com seu propósito. Mas é uma forma de ajuda mútua, né? Porque a pessoa está vindo divulgar também o trabalho dela, né? O formato também dela. É um ganha-ganha. A maioria dessas pessoas também estão buscando essa visualização, esse formato. Hoje a gente consegue ter uma divulgação muito ampla, né, nos canais que a gente tem dentro da Copastur. Então, é positivo para a gente que está trazendo conteúdo com qualidade, com especialista, com alguém que entende sobre aquela pauta, e também para essa pessoa, né, que está conseguindo trazer sobre assuntos importantes e conseguindo trazer essa pauta, esse assunto, e o nome dela também ali representado, ela conseguindo trazer sobre a pauta. Então, os parceiros que a gente teve nesse período, assim, em todo o podcast, são muito bacanas, né? São pessoas com conteúdos realmente muito interessantes, que têm conteúdo para trazer de importância, de relevância, enquanto isso também é benéfico para eles, né, que estão aqui. É uma forma da gente divulgar, né? A gente está divulgando também o trabalho deles, eles também divulgando o nosso, porque a gente reposta, eles também repostam, eles trazem conteúdos importantes que também vão trabalhar isso na mídia deles, então é um formato da gente ter essa parceria em conjunto. Um ponto que eu ia falar, que nem o Dani disse, e o legal é que quando a pessoa, por algum motivo, ela não pode participar, por agenda, alguma coisa, ele sempre indica alguém que topa, ou a outra pessoa que topa. Então, é bem legal nessa rede que a gente foi criando de convidados, essa proatividade dos próprios convidados trazerem outros convidados e falarem, eu tenho uma pessoa aqui que tem um tema super bacana para você colocar nesse podcast, infelizmente, sei lá, por algum motivo de agenda eu não consigo participar, e vai indicando, e em alguns temas eu já fiquei conhecendo um monte de gente, porque vai um indicando o outro, e a gente consegue fazer, tipo, uma rede de contato super bacana. Quando a Renata fazia parte do podcast, ainda a gente brincava que ela, através de alguém, conhecia todo mundo, porque ela sempre falava, não, beleza, eu tenho uma pessoa que vai indicar alguém que eu sei que vai dar certo. E eu brinquei com a Rê, eu falei, você vai sair do podcast, mas a sua agenda vai continuar com a gente, porque você é boa nas indicações. Porque realmente era assim, ela falava, não, mas eu tenho uma amiga que conhece alguém que vai dar certo. Era sempre assim. Então, o ponto do networking, eu acho que é crucial para quem quer fazer um podcast nesse formato que é o nosso, que é com convidados e entrevistas, né? Fala mal, que de mal não tem nada. Vou chamar aqui para continuar o nosso bate-papo aqui o Maurício Santos. Ele é da área de suporte comercial aqui em São Paulo, também participa com a gente no podcast, já foi apresentador, já foi entrevistado, faz de tudo um pouco. Mal, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Muito obrigado, né? E aqui estou eu, caindo de paraquedas, mais uma vez, né? E, tá fácil identificar por que eu me sinto tão bem fazendo parte desse time aqui hoje. Já falamos de diversidade aqui, de coletividade, né, de como o trabalho até o nosso podcast aí chegar aos ouvintes, de como ele leva um pouquinho de cada um de nós aqui, né. Eu acho que isso que deixa, enriquece mais o nosso conteúdo, né, e isso também com certeza que me deu força, né, para participar desse desafio, né, porque quando eu caí aqui, entrei primeiro como convidado, aí 10 minutos depois já me tornei apresentador daquela edição, né, e enfim, depois foi uma surpresa muito boa receber o convite para participar aí com vocês, fazer parte desse time, e assim, a princípio, né, a gente se sente muito, assim, inseguro, né, ansioso saber como que vai ser, né, como que é pilotar essa nave aí, que a gente via que, poxa, era o Show e a Dani, a gente... a Rê, né, a gente admirava muito como que eles lidavam bem com isso e, enfim, acabei entrando e foi rolando, a gente já se sente à vontade, né, e assim, que eu posso trazer um pouco sobre a minha participação, né, além de apresentador, eu participo bastante aí da criação das pautas, né, dos conteúdos junto com a equipe e assim, mais uma vez, falando como que
por conta dessa diversidade de ideias que a gente tem, né, quando cada um traz alguma coisa, como que fica fácil no final a gente pegar aquilo tudo, acrescentar mais um pouco que a gente pesquisou, que a gente trouxe, e no final formar aí, né, um conteúdo, formar alguma coisa que vai levar vai acrescentar alguma coisa aos nossos ouvintes, né? Eu acho que a gente já trouxe até um pouquinho no começo, né, que a gente foi aprendendo fazendo, e a gente tem muito um estilo cíclico, né? A gente vai aprendendo, obtém um resultado e vai fazendo de uma outra forma. Então, no começo, até o Mal não participava, mas a gente tinha um roteiro bem escrito, que fala no começo, quem que fala, qual é a hora que pausa, quem que vai falar, quem que pergunta, quem que responde. E aí a gente falou, poxa, a gente quer bater papo mesmo, entendeu? Não dá para ter roteiro, aqui não é um jornal nacional, que o cara tá lendo ali, tem que falar aquilo, tem que seguir aquela linha. A gente quer uma coisa livre. E aí a gente foi aprendendo, então hoje a gente tem muito mais liberdade para criar, para fazer. E na pauta, Mal, tentar trazer para a gente aí, eu acho que a Aline também pode nos ajudar agora. Eu, a Aline e o Mal, a gente faz as apresentações, né? Traz aí para a gente, para quem está escutando a gente, como que a gente, enfim, qual que é o começo para criar a pauta? Para onde a gente começa? E depois para onde a gente vai desenrolando? Então, eu acho que, como você falou muito bem, né, a gente se reconhece nessa posição de estar se adaptando, estar aprendendo, estar modificando uma coisa ou outra ali no caminho, e o principal fator acho que é essa flexibilidade, nessa liberdade que a gente tem depois da definição do assunto, né? Então, acho que a princípio a gente tem um assunto, vamos se dizer, né? Um assunto base, e isso vai enfim, do momento, ou alguma coisa que está em alta, alguma coisa que alguém trouxe, e aí depois desse assunto a gente levanta, né, umas pesquisas aí, e começa a estudar sobre o assunto, marca uma ou duas reuniões de encontro para levantar mais ideias sobre isso, né, e aí acho que vem um pouco da construção de todos aí, né, e aí que traz a diversidade, né, por mais que seja um assunto que, enfim, às vezes um ou outro entre a gente tem um conhecimento maior, mas acho que no fim acaba que todos somam com alguma coisa, né. E eu acho que muito, né, entender se aquele assunto de fato é relevante para a nossa audiência, né, e o quanto que a gente consegue organizar para que não fique só uma chuva de palavras lá e que a gente traga só um bate-papo e que dali não saia nenhum conteúdo de fato, né? Porque a gente traz um conteúdo, por mais que a gente hoje não tenha um parâmetro tão quadrado, né? A gente tem essa flexibilidade de uma conversa, mas é uma conversa com conteúdo, né? A gente não deixa de trazer um bom roteiro, uma boa temática. Então, quando né, quem está pensando em fazer um podcast, né, pensa em equipe de fazer qual que vai ser esse tema, se esse tema é relevante para a sua audiência, ou se é relevante realmente naquele momento, né, como o Mal trouxe aqui, se é algum assunto que está em pauta, algo nesse sentido, e realmente pensar nessa abertura, pensar no que vai chamar a atenção daquele ouvinte na hora de estar consumindo aquele conteúdo, e como que a gente pode trazer, porque, né, não é um bate-papo tão extenso, né, dura aí mais ou menos 1 hora, ou até um pouco menos, o quanto que a gente vai conseguir abordar dentro daquela pauta, e que seja uma pauta que seja atrativa, né? Se a gente for trazer sobre uma pauta, por exemplo, sobre meio ambiente ou sobre PCD, o quanto que a gente consegue abordar assuntos que sejam relevantes sobre aquilo. Então, a gente vai em busca, pesquisa, coloca essa chuva de palavras de uma forma organizada e que a gente possa trazer uma pauta inicial que prenda essa pessoa inicialmente, né, que a nossa abertura, assim como o Dani fez a abertura aqui hoje, que seja uma abertura que prenda, que a pessoa tenha curiosidade sobre aquele assunto, e a partir dali a gente vai trazendo com os apresentadores e com quem está convidado, uma forma que aquele conteúdo flua muito bem, né, e que a gente consiga finalizá-lo. A pauta era PCD, então a gente conseguiu trazer todas as dúvidas, a gente conseguiu trazer sobre o que é, pontos que são importantes, que são debatidos na sociedade. Então, se manter informado, trazer pesquisa, né, olhar os sites que têm relevância sobre esses assuntos, para que a gente consiga criar essa pauta, que essa pessoa convidada entenda sobre o que a gente vai trazer, né, que essa pessoa tenha ali um conhecimento técnico para conseguir desenrolar esse assunto. Então, são pontos importantes, assim, que a gente não pode deixar de esquecer.
que seja um conteúdo fluido, mas que realmente tenha realmente conteúdo, né? Que não seja só jogo de palavras. Dica do apresentador. Lembrou do Enem? Normalmente quem lembra do Enem lembra do quê? Redação. Então, para fazer a redação tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Isso, é básico. Total. Então, isso, a gente parte aqui do podcast nessa linha, né? A gente, como que a gente vai startar aqui o assunto? Vai falar de PCD, de qual vertente do PCD? Porque senão, se você não tiver um rumo, né, Lígia? Você não vai saber onde você vai parar. Então, a gente escolhe o tema, como o Mal falou. A gente vai pegar mais nessa vertente aqui desse assunto. E aí, começo, meio e fim, que você vai conseguir passar a sua mensagem com muita maestria. E aí, já entrando aqui num outro pilar para o podcast, que eu acho que é o que todo mundo também se preocupa bastante, mas que eu acho que é o mais simples, é a gravação, né? Como você vai gravar? Microfone de qualidade, um áudio de qualidade. Hoje, a pandemia mostrou para a gente que a gente não precisava ir em estúdio, né, Júlia? A gente não precisava ir em estúdio. Tudo bem que eu gostava muito, viu? De ter aquele microfone profissional, aquele monte de cabo. Parecia que eu tava numa cabine, era super luxuoso. Mas hoje a gente consegue fazer o mesmo trabalho com muita qualidade pelo Zoom. Então a gente consegue pegar uma boa gravação de áudio, uma boa gravação de vídeo, né? A gente, é lógico, se você tiver um editor, ajuda muito, porque ele vai conseguir talvez fazer um corte ou outro que cabe dentro do podcast, ele faz aqueles efeitos para deixar mais bonito, talvez colocar uma pausa durante o seu assunto, enfim, são vários fatores que podem te ajudar durante esse processo de gravação, mas a gravação em si é um processo simples. Não sei se a gente Isso é bacana, Dani, porque no nosso caso, pela questão de time, de tempo e tudo mais, a gente terceiriza, né, a edição, e muito diferente do padrão do podcast normal, do que a gente conhece, a gente também disponibiliza o vídeo. Então, quando a gente faz a gravação pelo Zoom, a gente faz a captação. Isso a gente pode só fazer depois que a gente começar a gravar pelo Zoom, né, de fazer a captação do vídeo, porque antes lá no podcast, no YouTube, se vocês verem os mais antigos, era só uma barrinha de áudio, né? Aí a gente começou a colocar as carinhas para todo mundo, para a audiência saber quem que está falando e tal, mas não é uma regra, acho que quem está aí fazendo o podcast não precisa necessariamente fazer isso, então hoje a gente grava por Zoom, mas assim, tem várias formas de gravar um podcast. Se você quer começar com um podcast pequenininho e tal, com pouca gente, dá até para gravar pelo gravador de áudio do próprio celular. Existe um editor de podcast que eu vou procurar o nome, e aí depois a gente põe na indicação do texto, porque agora de cabeça eu não me lembro. Mas é um editor que você consegue fazer e já desse editor postar direto no Spotify. Esse é especificamente para Spotify. Se eu não me engano, é uma plataforma do próprio Spotify. Eu vou procurar o nome e depois eu coloco para a gente deixar como dica para o pessoal que quer começar a fazer. Porque hoje a gente edita por uma pessoa especialista nisso, em edição, então tanto o vídeo quanto o áudio, e depois a gente disponibiliza em todos os canais, que aí a gente disponibiliza por um agregador, até virou um trava-língua. É um agregador chamado Spreaker. A licença dele é paga, mas é um valor baixinho para uso da licença. E aí, por esse agregador, ele manda para todas as plataformas, que é Deezer, Spotify e Apple Music, Google Music. Tem uns dessas específicas que eu não me lembro exatamente quais são todas, mas aí ele já joga direto. Mas dá para fazer isso para quem não tem a grana para pagar esse agregador, dá para fazer isso direto pelas plataformas. A gente faz isso para ser mais prático mesmo. E pegando um gancho nisso também, acho que uma coisa que é legal a gente frisar, sempre quando vem um convidado novo, uma pessoa que tem uma experiência que vai ser a primeira vez, né, a participação dela, ela se sente muito mais tranquila quando a gente fala que é gravado,
que vai ter uma edição, que se ela precisar fazer um corte, ela pode, quiser refazer uma fala, ela faz. Então, isso é uma coisa que é bom frisar, né? Quando você for trazer alguém, convidar alguém para participar com você, fala que não vai ser ao vivo, né? Não vai ser aquela pressão toda, vai ter essa margem aí para fazer essas correções. Bom, e agora, eu acho que num meio de comunicação é um dos fatores importantes também. Vou puxar minha sardinha, né? É o mais importante, não tô brincando. É a condução do podcast, né? Porque, enfim, eu acho que a condução, na verdade, aqui seria tudo, né? Eu acho que desde o planejamento, de levantar a ideia, de definir a pauta, de fazer tudo isso faz parte da condução. Mas quando você entrar para gravar, você que vai fazer aí a gravação, você tem que estar muito atento. Primeiro, você tem que não dominar o assunto, talvez você dominar é melhor, mas você tem que conhecer o assunto que você vai falar. Por isso que a gente falou que é muito importante você definir o tema, você pesquisar, ter dados, ter informações, porque para você dialogar, você precisa entender daquilo que você está falando. Então, enfim. E durante a condução, o que eu acho que é interessante destacar aqui é que você tem que estar muito conectado com o seu convidado, com os seus convidados, né? Porque a condução ela vai exigir de você que está conduzindo identificar talvez uma oportunidade de fazer uma pergunta, ou se você percebe, a gente já teve esse caso aqui, tem um podcast que a gente chamou um convidado e ele falava muito bem, só que ele falava muito e ia embora, então parecia quase que um monólogo. Então você que está conduzindo, você tem que ter a sensibilidade talvez de conseguir fazer um corte, né, de uma forma tranquila, sem interromper a fala dele, ou sem quebrar o raciocínio dele, mas você consegue fazer um corte, você tem que ter a sensibilidade, talvez, de mudar a direção do assunto, né, de, poxa, a gente está indo para um caminho, mas, na verdade, o nosso propósito que foi definido é outro, então eu tenho que trazer esses elementos. Então, você que está conduzindo, é como se você fosse o maestro ali da orquestra, né, a gente, às vezes, olha que ele só fica com um pauzinho, mas ele tem uma importância muito relevante, né, é ele que conduz ali do começo ao fim, para que a coisa funcione, para que chegue aonde você quer que chegue. Tá? Então, acho que jogo de cintura, né, Dani? Exato, Li, é isso mesmo, tem que ter. E bem aquilo que a gente estava comentando sobre o roteiro, né? Porque a gente, por mais que não tenha ele, você vai falar isso, você vai falar aquilo e essa vai ser a resposta, né? Não é nesse formato que a gente faz de uma forma muito mais, né, tranquila, fluida, com uma bate-papo mesmo, mas tem esse começo, meio e fim. Então, quanto que a gente consegue também ter esse jogo de cintura que a Ali já trouxe aqui, da gente conseguir, agora, né, até para a gente não se estender muito, vamos trazer um pouco mais para o meio, né, agora já está indo para o encerramento, como que a gente faz essa dança aqui, porque para não acabar acontecendo igual o Dani citou, né, de um convidado ou quem está falando ficar ali, se prolongar demais em uma pauta, e a gente precisar, né, realmente ter esse caminhamento, né, a trazer essa pessoa um pouco mais para o que a gente precisa. Então, quem está na apresentação tem que estar muito alinhado com esse roteiro, com a pauta que vai ser trazida realmente ali, para tentar trazer, olha, realmente agora ficou com conexão, né, a gente conseguiu trazer o início, o meio e a construção final, para que a gente não se perca, né, para que não fique um bate-papo que se perca no meio do caminho. Às vezes você constrói um roteiro e no meio do caminho ali da conversa vai para um outro canto, então o apresentador tem que ter realmente esse olhar que é o teu, vamos chamar assim, o teu programa ali, né, é o teu momento, então não perder esse jogo de cintura, né, igual um programa de televisão, tá lá acontecendo, a diferença é que eles estão ao vivo, mas a gente não pode deixar ir para um lado que vai perder a nossa audiência, né? Tem que ficar um bate-papo interessante e relevante para todos que estão participando ali. Então, realmente ter essa noção, né, de não perder o fio da meada, né, de entender as perguntas que a gente vai trazer e a forma que a gente vai ser conduzido. Então, a apresentadora aí tem que ter esse jogo de cintura, sim. Exato. E também a gente não colocou esse tema porque a gente faz um bate-papo muito fluido, então a gente não determina tempo de encerrar o nosso podcast. Mas, em linhas gerais, a gente sempre bate ali em torno de 1 hora, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas se você que define um podcast que vai ser de 20 minutos... Você que está conduzindo, você é o responsável por conseguir passar uma mensagem em
20 minutos, entendeu? Então todo esse jogo de cintura vai te exigir de você conseguir passar essa mensagem em 20 minutos, de você conseguir conduzir bem um ou dois ou vários participantes que estiverem dentro da mesma conversa, onde todos possam participar, onde você consiga intercalar e organizar muito bem a fala de todo mundo. Então, a condução ela é bem importante por fazer esse processo com bastante maestria, né? Sim. Nós estamos aqui, mas a gente já participou muito dos dois lados, né? A Lígia também já participou como participante, né? Saiu um pouquinho de trás dos bastidores, também participou. O Mal também, lá no início, participou também como participante. Então, eles poderiam até contar um pouquinho para a gente, trazer um pouquinho da experiência deles, como que foi, né? Como que se tem importância ou não essa relevância do apresentador, se faz diferença ou não de puxar para cá ou para lá. Nossa, como faz diferença, né? Eu participo dos bastidores e estar sendo entrevistada, entre aspas, né? Estar ali ajudando a trazer um conteúdo para a nossa audiência traz um frio na barriga, né? Porque normalmente eu estou ali atrás, vou contar um pouquinho depois, escrevendo os textos, e aí, de repente, você vir trazer um conteúdo, existe uma responsabilidade sobre isso para a gente, mas o papel de quem está conduzindo, para a gente é super importante, né? Então, o quanto você se sente confortável, o quanto a pessoa te ajuda a dar aquela aliviada, né? A baixar o estresse, poxa, faz muita diferença. Você ter certeza que ninguém vai te colocar numa saia justa, né? Então, quem ouve os podcasts aí do mercado sabem que tem situações meio desagradáveis, e a gente faz tudo aqui para ser tudo muito legal, muito suave, e o papel de vocês é de extrema importância para quem está do lado de cá, né? Que normalmente tem uma ansiedade da gravação, né? Tem, poxa, será que eu vou falar bem? Será que eu vou conseguir transmitir o que eu quero? Vou gaguejar? Vai passar alguém? Vai ter um barulho? Né? Normalmente as pessoas já começam se desculpando, olha, eu tô aqui, tá tendo uma obra, tá acontecendo alguma coisa aqui do lado, então tem toda uma ansiedade para essa participação, né? E eu já era assídua ouvinte do nosso podcast, e eu percebo que a gente só agregou pessoas que vieram na mesma pegada de trazer uma condução suave, de fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis e à vontade nesse momento. E é verdade, e trazendo um pouco dessa experiência, né, de participar dos dois lados, né, acho que, como você disse bem, quando eu recebi o convite já era ouvinte também, então, poxa, para mim, eu já tinha uma referência ali, né, de como eu deveria ser, olhando o Dani aí e a Rê, a gente já sabia mais ou menos como que era, que tocava e tal, e aprendendo também, né, esse jogo de cintura, né, esse conhecimento da parte deles de fazer o enredo tocar ali, né? Porque se a conversa, a gente acabou identificando esse ponto que a conversa acaba tomando uma direção natural das coisas, é porque deu liga ali no enredo que a gente queria trazer, né? E aí essa parte é a parte que some o nervosismo, que você esquece de tudo e realmente parece que está sendo uma conversa ali entre vocês, né? E não está sendo nada gravado, não está tendo toda essa pressão, né? Então acho que isso é importantíssimo mesmo. Da experiência da pessoa que está trazendo, né, que está conduzindo, né, para deixar os participantes tranquilos, até para conseguir extrair o real conhecimento da parte deles, né, porque quando a gente está nervoso acaba dando um branco aqui, outro branco ali, a gente quer mais se livrar da bola mesmo, toca ela e não está mais comigo, né. Eu acho que desculpa, Dani. Pode falar, não, pode falar, Ju. Não, é detalhe, porque o Mal, quando ele veio como convidado, ele já veio como convidado para apresentar, sem nem saber de nada direito, um tema extremamente difícil para falar sobre a questão racial, delicado. E ano passado, esse ano eu não lembro de cabeça ainda, porque eu não acompanhei os números direitos, mas o ano passado foi o podcast mais ouvido do nosso canal. Então, olha a resposta, hein, Mal?
Não, foi isso mesmo. Tocaram a bola para mim, era o pênalti e eu tinha que ir lá. Fez o gol, né? Ele fez um gol com muita maestria. É verdade. E hoje estou aqui, né, com vocês. Hoje me sinto muito mais à vontade também. Acho que isso a gente fala muito de levar o conteúdo para os outros, mas a gente também enriquece muito a nossa experiência, a nossa bagagem em todos esses assuntos. A gente acaba aprendendo muito. E isso é com certeza uma das grandes recompensas que a gente tem aqui nesse projeto, né? Show. Bom, a gente já falou de propósito, a gente já falou de ideias, a gente já falou de achar os convidados aí nas redes, de como construir o roteiro, a pauta, né, em linha com aquilo que você quer passar, como fazer a gravação um pouco mais técnica mesmo, né, equipamento e tal, como fazer a condução, toda a sensibilidade que tem que ter, mas e para chegar ao conteúdo para todo mundo? Como fazer a divulgação? E aí eu queria chamar aqui a Li, que já fez já deu algumas contribuições durante o nosso bate-papo, mas que ela é uma das responsáveis por tocar a parte de divulgação, produção de material, junto também, vamos falar aí que é o nome da equipe, junto com a Stephanie, com a Carol, e hoje a Li já está representando aí esse time. Então, Li, abre a boca e fala tudo que você quiser de como que as pessoas fazem a divulgação, como que elas conseguem ser mais certeiras para atrair o público certo, o público da maneira correta. Muito bom. Bom, vou primeiro contar como eu cheguei aqui, né? Cheguei em 2021, então o Saída de Emergência abriu um processo de seleção para as pessoas que quisessem participar, e nós tínhamos alguns temas, né? Dentro do processo, teríamos as pessoas que podiam se aplicar para serem apresentadores, para construírem a pauta, fazer os textos, e eu me apliquei para fazer os textos. Eu sempre gostei muito de escrever, né? As pessoas brincam que eu sou a louca das vírgulas, né? Eu fiz letras, então, naturalmente, gosto de um português bem escrito, então eu me apliquei realmente para escrever, e o teste era escrever um texto, né? Então era um dos temas dos próximos podcasts da época, e eu escrevi na época um texto sobre o autismo. Fui selecionada e cá estou, né? Então é bem bacana poder participar e ver que tudo isso que a gente fala de construção, de cocriação, é pura verdade. Tudo aquilo que eu já sentia lá atrás como ouvinte, eu vejo hoje acontecer no dia a dia. Mas como que eu e Carol, que somos as duas responsáveis por construir os textos, como que a gente faz? Né? Não basta só a gente ouvir o podcast, a gente participa das gravações, né? Então, a gente está ali escondidinho, só ouvindo a gravação. Nesse dia, normalmente, eu já vou escrevendo mais ou menos de acordo com o fluxo. Eu tento estudar o máximo possível sobre o tema, porque não adianta só eu ouvir aquela 1 hora de podcast. Na hora de eu construir, eu preciso saber que vocabulário que eu vou usar para aquele tema específico, né? Não é só jogar um monte de palavra que não tenha, talvez, nada a ver ou conexão com o tema. Então, existe uma preparação para a escrita. Eu leio várias coisas, assisto vídeos além do podcast em si, para a gente saber que linha que nós fomos, né? Antigamente, a gente escolhia o título do podcast antes dele ser gravado. Aí, quando a gente chegou e começamos a fazer a construção desse texto, e que deixou de ser mais quadrado e que a condução passou a ser muito mais livre, muitas vezes a conversa vai para uma linha diferente do que tinha sido planejado no começo, né? Ou a gente acaba atenuando um assunto, acaba se aprofundando em um assunto. Então, às vezes, o título não fazia tanto sentido com a condução, com a fluidez do podcast em si. Então, a gente passou, é óbvio, a gente tem a temática, mas a gente passou a escolher os títulos pós-gravação. Então, em geral, eu e a Carol, a gente escreve os textos pensando onde a gente vai publicar. Então, a gente tem alguns caminhos de publicação. A gente publica hoje no Instagram
No LinkedIn, nós fazemos uma divulgação interna, então, dentro da Copastur, e também nós temos uma base de mais ou menos 10.300 pessoas, entre clientes e fornecedores, e a gente faz essa divulgação por e-mail. Então, nós temos dois tipos de textos que a gente escreve. Um para as redes sociais e um para comunicação por e-mail. Então, é importante a gente pensar como que eu vou comunicar para esse público o que a gente vai trazer, qual que é o assunto, de uma forma que não seja tão extensa, mas que tenha a linguagem correta para o canal que a gente está utilizando. Então, os textos do LinkedIn e do Instagram, eles são textos mais light, né? Em geral, a gente faz uma coisa mais leve, que ao mesmo tempo seja chamativa para trazer as pessoas para ouvirem, mas sem dar o spoiler geral do que vai acontecer dentro do podcast em si. E, normalmente, o texto dos e-mails, eles são textos um pouquinho mais formais, que já faz parte também da linguagem que a gente usa por uma divulgação por e-mail. Então, é bem bacana fazer a construção, porque a gente aprende demais, né? Tem vários tópicos que nós tratamos ao longo desse período todo, que eu não conhecia praticamente nada. Então, aí te força a estudar um pouco mais. Então, você acaba gerando um repertório para si muito grande, né? Porque além de ouvir o podcast em si, eu preciso estudar para poder escrever os textos, né? Então, é bacana também eu mencionar que Carol e eu escrevemos cada uma um texto, a gente troca, eu mando para ela manda para mim, a gente fala, isso aqui está meio travancado, a gente está lendo e não está fluido, né? Aí eu corrijo todas as vírgulas, ela me devolve, e se esse final a gente fizesse assim? Então, é legal que a gente também constrói sobre o texto uma da outra, e dá os pitacos, e assim a gente chega no texto final. A gente também decide, constrói quais são as possibilidades de títulos, e aí nós temos um grupo de todo mundo que participa da construção do podcast, e os títulos são votados. Após a votação do título, todo mundo coloca, e aí a gente brinca que briga, né? Não, mas esse aqui tá mais legal, e esse tá mais... Vamos contar os votos, né? Não, vamos contar os votos, né? Esse foi o mais votado. E com o texto, com o título definido, a Stephanie monta a arte, né? A gente usa o Canva para montar essa arte, é um programa gratuito, ele é online, então a gente usa o Canva para fazer essa montagem, e a gente não usa fotos, a gente usa sempre uma imagem que tenha conexão com o tema, com o título, e aí ela manda para o nosso marketing, que faz a divulgação em todos os canais que eu mencionei para vocês. Então, é bem bacana poder fazer parte desse momento e ajudar na construção desse podcast que eu particularmente amo ouvir. Show. Eu acho que só complementando um ponto dessa parte de quando vai para o marketing, apesar de não ser mais do marketing como eu era antes, eu acho que para quem está começando com podcast, para fazer a divulgação, é muito importante você saber quem é o seu público, né? Para quem que você está fazendo esse conteúdo, porque eu acho que hoje nosso público, como eu falei lá no começo, né? É colaborador, são as pessoas que têm alguma conexão com a Copastur, mas quando você está fazendo um podcast que não necessariamente esteja atrelado a uma empresa como o nosso, né, que é um podcast que é seu, você tem que conhecer o seu público e ir atrás dele. Então, de alguma forma, você tem que estar presente onde seu público está, seja buscando lá nas redes sociais e seguindo as pessoas, para as pessoas te seguirem de volta. Essa é uma dica que eu acho que todo mundo que tem Instagram ainda conhece, a regra do eu te sigo, você me segue, né? Trocando like, mas também buscando formas de você dar mais vazão para o seu conteúdo. Hoje a gente investe bem pouquinho, quase que uma verba muito, muito simbólica para divulgação, para colocar mídia, né? No Instagram, no podcast, a gente hoje só investe no Instagram, não investe no LinkedIn, porque aí a gente entende que não conversa tanto com o objetivo da plataforma. Mas caso a pessoa que está ali criando não tenha essa verba, tem várias formas de você divulgar o seu material gratuitamente, né? Por meio das redes sociais,
por meio de algumas comunidades, de grupos, até no Facebook, que está lá esquecido, mas ali você consegue ter, às vezes, conexão com as pessoas que estão falando do mesmo tema que você quer falar. Então, esse é um ponto bem bacana. A gente não coloca muito para fora, porque a nossa ideia é pegar nossa comunidade, mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, mas tem várias outras possibilidades de divulgação, tá? E apesar da gente ter esse público, né, Gil, que está mais ligado, enfim, ao nosso negócio, que é um público bem alto, né, enfim, tem muitos colaboradores, quase 500, mas todos os nossos quase 500 clientes, que dentro de cada cliente tem, sei lá, 1.000, 10.000, 100.000 colaboradores, então, assim, é uma oportunidade, um alcance muito grande. E também na parte de divulgação, a gente acaba utilizando todas as plataformas possíveis para a gente distribuir o nosso conteúdo. Então, tem na Apple, tem no Spotify, no Deezer, eu nem sei o nome de todos, tem no YouTube, tem no nosso blog, enfim. No site. No site, a gente Hoje, tenta estar disponível no máximo de canais possíveis, né? hoje o nosso principal canal de ouvintes é Spotify e YouTube. Então, a maior parte do nosso público vem desses dois canais. Então, é interessante, porque às vezes tem gente que não tem Spotify, não tem essas coisas, prefere ouvir ali pelo YouTube, coloca que aí fica disponível, acho que é mais democrático o YouTube, de certa forma, né? Exato. Tem esses dois canais que dá vazão, e assim, é sempre uma crescente, né? A gente lança o tema hoje, daqui um ano esse tema ainda vai ter gente ouvindo, porque o consumidor de podcast, ele tem esse hábito de ouvir do começo, né? Quando você começa a gostar de um podcast, você começa do primeiro e vai ouvindo todos. Então, a gente tem aí sempre... o tema nunca fica perdido, né? Não é porque a gente lançou há um ano atrás que já foi. Esse tema retoma, de alguma forma, para o público, né? E a gente acaba matando aqui, por exemplo, com o Zoom, 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque a gente já faz a nossa gravação de áudio e também o vídeo. Então, se você quiser disponibilizar no YouTube, enfim, já está pronto, teoricamente, o conteúdo, né? E para a gente ir encerrando aqui o nosso voo, com todas as nossas dicas valiosas aí, de como a gente foi construindo o nosso podcast, é muito importante também avaliar o resultado do seu trabalho, né? Avaliar qual que é a performance do seu podcast, como que está sendo a entrega, como que está sendo a avaliação. E a gente faz muito isso também, né, Júlia? A gente, enfim, todas essas plataformas, de uma certa forma, ela já disponibiliza para você, enfim, a performance do seu conteúdo, mas a gente também utiliza muito as pessoas mais assíduas do nosso podcast para escutar o que elas têm a falar, o que elas querem escutar, o que elas estão achando da nossa condução, né, Júlia? Por a gente ter esse podcast atrelado à nossa marca, então é mais fácil até, né, para a gente saber quem é a nossa audiência principal, que são os colaboradores. Então, anualmente, a gente fez no ano passado, vai repetir esse ano agora, no mês de dezembro, a gente vai fazer de dezembro para janeiro, pegar o pedacinho ali que é mais ocioso, né, do nosso público para realizar a pesquisa. Então, a gente realiza uma pesquisa de satisfação com os colaboradores, então, desde tentar saber deles quais foram os temas que eles mais gostaram, até o que vocês queriam ver melhor no podcast, qual é o ideal. Hoje, todo esse formato que a gente modificou da temporada passada para cá foi muito graças a essa pesquisa. Então, quem que quer, o que você acha sobre o tempo, o que você acha sobre os temas, o que você quer ouvir no podcast, quais são os temas que você acha que a gente precisa trazer. Então, todo esse processo dessas mudanças, por isso que, como o Dani falou, né, a gente mudou, mas mudou muita coisa, mas não foi da nossa cabeça, foi baseado na validação do nosso público principal. Então, como eu falei anteriormente, é importante você saber o seu público e saber o que ele está achando, né? Que seja por uma conversa informal pelo Instagram, pelo WhatsApp, mandar e falar para o pessoal, me fala. Eu acho que o que o público vai te dar de feedback é muito importante, mesmo quando não é um feedback positivo, né? As críticas são construtivas nesse sentido. E aí, fora essa questão da pesquisa qualitativa que a gente faz internamente, né? A gente também faz os relatórios de análise de dados mesmo. Aí é uma coisa super Excel mesmo, baixa as planilhas de relatório,
eu cruzo, porque aí, no caso, como a gente tem o Spreaker, que ele agrega, né, o Spotify, o Deezer e os outros canais de podcast e o YouTube, e eles não estão dentro do mesmo, do mesmo tipo de plataforma, a gente tem que baixar os 2 relatórios e cruzar. E aí a gente cruza esses 2 relatórios e analisa, ó, esse aqui no YouTube, ele teve uma performance melhor do que nos canais de Spotify, mas nos canais de podcast, e aí a gente vai fazendo esse cruzamento e analisando que, às vezes, aí isso tem casos e casos, né? Às vezes a opinião qualitativa interna do público, ela está expressa no quantitativo das planilhas de resultados, mas às vezes diverge um pouco. A pessoa fala, eu acho que está muito demorado o podcast, 1 hora, mas aí a gente vai ver que os podcasts mais ouvidos são os mais demorados, e aí disso a gente entende que o tempo não tem tanta relação, que tem relação talvez seja a profundidade do tema, e aí por diante você vai tendo essa possibilidade de analisar os seus resultados baseado nisso. Eu lembro que ano passado, quando a gente pegou o resultado, né, eu sou ainda meio acostumada com as coisas do marketing, que tem muita cobrança de dados, de resultado e tal, aí eu olhei do podcast e falei, nossa, mas está tão baixo, fiquei triste e tal, aí o nosso diretor falou assim, não, fica calma, tá tudo bem, é assim mesmo, depois vai melhorando com o passar do tempo. Eu falei, olha, ele me tranquilizando de uma coisa que eu estava ansiosa. Então, às vezes você vê ali que tá baixinho, mas é isso, é o começo de um podcast, sempre demora para engajar, demora para ter o seu público, e aí, ano a ano, você vai vendo que vai aumentando a aceitação dos temas e você conseguir alinhando mesmo para quem você quer falar, o que você quer falar e da forma que você quer falar. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar uma bela de uma mensagem aí para todo mundo. Enfim, a gente abriu nossas portas, né? Esse é o formato que a gente trabalha. Mais uma vez ressaltando, a gente compartilha tudo aqui entre o time, então a gente aprende tudo em conjunto. E a gente sempre está disponível a fazer de forma diferente, né? A aprender, a desaprender e aprender novamente. Esse é o método que a gente assume para a gente aqui. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Esse é o nosso último voo de 2021, né? Já estou ansioso ali para chegar à temporada de 2022. Se alguém quiser falar alguma coisa aí brevemente, essa é a hora. Realmente, como dica, se joguem, realmente se planejem, né? Mas sejam realmente flexíveis, se engajem, porque realmente, como a Júlia trouxe, né? Às vezes pode ser que os primeiros podcasts não tenham tantas visualizações assim, mas se você tem um propósito, siga ele, né? Siga em frente. E agradecer todo o time aqui do nosso podcast, que é um timaço e que sempre está se ajudando e extremamente flexíveis também e que se jogam. Exato, também vou nessa mesma linha. Acho que a mensagem que fica é caminha que o caminho se abre, né? E no meio de tudo isso a gente vai aprendendo, vai melhorando, mas o primeiro passo aí é o que importa. Total, eu acho que tem muito exemplo aí, se a gente procurar dos podcasts mais ouvidos do Brasil e dos destaques que a gente tem, que foram coisas que começaram numa brincadeira. Então, se você tem uma ideia na sua cabeça, coloca. Não fica pensando demais, põe a mão na massa que vai dar certo e vai aprendendo no processo mesmo. É isso aí. Eu diria. Desculpa, Ali. Não, é só para acompanhar a nossa temporada de 2022, que vai vir aí com muita novidade, muita coisa boa, fazer a hora do merchan, né? Tem que ter, né? Vai, Ali, desculpa. Eu diria, como doida das vírgulas, faça o melhor do que você pode fazer, com a melhor qualidade que você possa entregar para o teu público. E quero agradecer, foi um ano de muito aprendizado, de muitos temas muito bacanas, poder compartilhar os nossos 30 minutos semanais de reunião e mais as gravações com vocês, é um prazer para mim. E que venham os próximos temas e ouçam o Saída de Emergência. É isso aí, pessoal. Nosso muito obrigado. Obrigado 2021, todos os temas que a gente abordou esse ano. 2022, como a Júlia falou, vai ter novidades. A gente gosta de lançar novidades. Lancem também novidades, porque isso atrai bastante o público. E até 2022, esperando que vocês tenham gostado desse podcast. Não saiam da janela. Boas festas e até 2022. Obrigado.